Fala pessoal, qual é a boa? Você está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você que curte um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Turno Duplo, nosso espaço para uma análise mais profunda. Diferente dos outros quadros, eles têm uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder a leveza característica. Ninguém aqui está dizendo que existem verdades absolutas, a ideia é dar os nossos 2 centavos de opinião sobre temas do hobby, ajudando quem nos escuta a talvez descobrir algo novo, ampliar os debates sobre os assuntos que a gente vai tratar aqui. Meu nome é Davi e eu estou hoje com o Douglas. E aí, Douglas? E aí, Davi? E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos ao Então Ganhei. Nosso tema de hoje é o jogar versus colecionar. Mas antes da gente começar o nosso tópico, vamos falar um pouco dos nossos parceiros. Então, começando aí pelo Além do Muro. Além do Muro está voltando e ainda maior. Pela primeira vez vão ser 2 dias de evento, nos dias 11 e 12 de outubro de 2025, no pátio Sica Shopping em Jundiaí. Então vão ser 16 horas de jogatina. Na nossa bio no Instagram, você tem um link ali para comprar o ingresso, e agora comprou o ingresso, você ganha um outro. Então acesse o nosso Instagram, acesse o link, compre seu ingresso, a gente se vê lá. E o outro parceiro é o Quintal dos Jogos. Então, o Quintal a gente já falou em vários episódios aqui, nossos parceiros da região do ABC. Quem não segue o Quintal, entra lá no YouTube, eles têm uma série de reviews bem legais. E eles têm um evento, a Jogatina do Quintal, que está indo para sua 10ª edição. Então já está aí sendo um dos eventos mais importantes da região aqui do ABC e da capital de São Paulo também. Acho que a região toda aqui é um grande evento aí. E vai acontecer no dia 6 de setembro. Então acessa também o link na nossa bio, entrar ali na página do Quintal e verificar como adquirir o seu ingresso. Bora lá falar de de jogar versus colecionar. Eu duvido que alguém que entrou de cabeça nesse mundo dos board games nunca falou, pronto, eu não preciso comprar mais nenhum jogo. E aí comprou, né? Estante cheia, wishlist lotada, aquele jogo ali no canto, na estante da vergonha ainda lacrado, porque o hobby é pra gente reclamar, pra comprar, e se der tempo a gente joga um pouquinho também. Sem perceber, a gente começa a ser colecionador, mas não de jogo, de promessa de jogatina. Mas, brincadeiras à parte, no hobby tem algo que é muito debatido sobre consumo. E hoje a gente vai encarar um pouquinho desse dilema. Será que existe um jeito saudável de ser colecionador? Ou será que o correto é ser só jogador mesmo? No bloco 1, que a gente vai olhar que o buraco é mais fundo, a gente vai olhar realmente essa questão do que é o colecionismo, vai ter uma parte até um pouquinho mais teórica. Eu não cheguei a falar, acho que nem um episódio, mas eu sou psicólogo de formação, não trabalho com psicologia clínica, então de repente alguma informação aqui que eu passar que estiver incorreta, quem souber fica à vontade para trazer as informações no comentário, mas procurei fazer uma pesquisa aqui para embasar um pouquinho as questões nesse sentido de coleção. E aí, de repente, poxa, não gosto de teoria, queria uma coisa mais dinâmica, pula lá pro bloco 2, depois a gente deixa descrito no episódio em que minutagem começa o bloco 2, porque o bloco 1, lógico, a gente vai debater, vai conversar, mas ele vai ter um pouquinho aí de teoria também. E pra gente abrir, a gente vai falar um pouco dessa sensação de controle, de segurança, de identidade por trás desse ato da coleção, porque a coleção não é um objeto puro, né? Ela tem ali alguns propósitos. Então, quando a gente, abrindo aqui, a gente fala um pouquinho da teoria do apego, que é lá do Bowlby, ele fala das ligações afetivas entre as pessoas, e aí o Winnicott veio e estendeu isso também para falar dos objetos, né, que oferecem segurança emocional, funcionando como uma ponte entre o mundo interno e externo. E aí, embora esse conceito venha mais do universo infantil, a psicologia do consumo ela vai ampliar essa visão também para a vida adulta. Então, pesquisadores como Lita Furby, Russell Belk, Marsha Reichens e Helga Dittmar mostram que muitas vezes o colecionar está mais ligado ao afeto do que à função prática. A Lita Furby destaca que a gente possui objetos não apenas por necessidade, mas porque eles também ajudam a gente a construir um senso de controle, de identidade. A posse se torna uma extensão do self, né, da identidade, e a adquirir as coisas pode fortalecer a autoestima e o sentimento de quem somos, só que também traz um risco de materialismo excessivo ou até que os valores sejam moldados por desejos, padrões fixados pelo marketing. Aí o David Tolin estuda a acumulação compulsiva, então tem o colecionismo compulsivo, que é o CP, a sua relação com ansiedade, transtorno como toque, mostrando quando esse comportamento ultrapassa o limite do saudável. E se a gente procurar fazer aqui até um paralelo, o Lacan, no conceito de narcisismo primário, no estágio do espelho, ele propõe que a identidade é formada a partir da imagem do outro, um reflexo externo que nos devolve uma ideia de quem somos. Nesse sentido, os objetos também podem funcionar como um espelho simbólico dessa identidade. Bom, traduzindo do psicologuês para o português, colecionar pode ser uma forma da gente construir e expressar quem somos, inclusive preencher algumas lacunas emocionais. Colecionar é um comportamento considerado normal, tá, para crianças ou adultos, porém existe sim um colecionismo patológico, inclusive chamado
chamada IDCP. A gente não vai tratar exatamente da patologia aqui, mas se você acha que está vivendo essa situação, procura ajuda psicológica. A gente vai deixar um link de um artigo também nesse episódio, que é da revista Psico, e ele fala sobre essa questão do colecionismo patológico. Então é importante que as pessoas cuidem também disso, mas não será o principal foco aí do nosso episódio. E aí, Douglas, você acha que a sua coleção de alguma forma fala sobre quem você é? Ah, cara, acho que fala sim. Eu sou uma pessoa mais comunicativa, né, mais extrovertida. Então, você olha na prateleira, tem muito party game, tem muito jogo de interação, tem jogo de negociação que eu gosto bastante também. E falando um pouquinho até sobre esse ato de colecionar, né, até conhecer board game, eu não era uma pessoa que colecionava assim, eu não tinha coleção de nada. Eu gosto muito de filmes também, né, a gente até tem um episódio que fala sobre filmes, mas eu tinha, sei lá, uns 10, 15 filmes em casa. Com board game já aumentou e, assim, parece que não acaba, né? Parece que nunca supre. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas a coleção tem puxa pra isso, né? Parece que é uma coisa que tá sempre inacabada. Eu tava olhando os dados, né, dessa pesquisa, de algumas pesquisas, né, pra fazer esse episódio, e eu vi que 30% das pessoas se identificam como colecionadores e 2,5% como colecionadores compulsivos. Então, tem uma faixa aí, até que eu achei baixa, da população que se considera colecionadora. Acho que talvez as pessoas não sei se não admitem ou não percebem. Eu achei que 30% é pouco. Eu sempre colecionei, desde pequeno. Colecionei chaveiro, colecionei livro, colecionei jogos, né? Então realmente é uma coisa que sempre fez parte e eu também me enxergo bastante na minha coleção. Você acha que você consegue enxergar uma pessoa e imaginar mais ou menos a coleção dela e acertar, assim? Você acha que se você olhar a prateleira de alguém, você vai entender um pouco da personalidade dela? Ah, cara, eu acho que eu não consigo, né? Até porque não entendo tanto de jogos de modo geral, assim, né? Tem um outro jogo que eu conheço, se falar tipo um jogo de controle de área eu vou saber alguma coisa, mas de modo geral, acho que eu ainda não consigo chegar nesse nível, não. Você consegue já? Sei, não sei. Acho que tem eu já falei deles até aqui, canal no YouTube, que é o Board Gameplay, e eles fazem um dos canais deles, um dos episódios deles ali, é analisando a coleção. E aí eles falam da coleção da pessoa, falam o melhor jogo, o pior jogo, e falam dicas, né, pra essa pessoa adquirir. Tem várias categorias ali, eu acho bem legal, acompanho bastante esse conteúdo deles, e ia ser interessante ver um pouquinho dessa análise da pessoa por meio da coleção. Ia ser bastante diferente. Não sei se dá pra fazer exatamente, porque às vezes a coleção não é só pra ela, né? Ela tem uma coleção muitas vezes pro externo. Então, às vezes ela gosta de um tipo de jogo, mas o grupo dela gosta de outro. Mas acho que dá pra ter algum tipo de parâmetro ali, se a pessoa tem muitos jogos do mesmo estilo, se a pessoa tá realmente... lógico, pode ser uma entrada num hobby, pode ser momentos, mas de qualquer forma acho que dá pra ter algumas leituras interessantes, sim. Não sei se exatamente ler a personalidade, mas acho que dá pra ter algumas leituras interessantes. Acho que a gente pode pensar futuramente numa brincadeira aí de ler um pouco começar pelas nossas coleções e quem sabe, quem nos ouve topa entrar nessa brincadeira aí também. Vamos deixar anotado nas ideias de temas, quem sabe. Mas bom, seguindo um pouquinho aqui, voltando rapidamente aí pra teoria, deixa eu falar um pouquinho desse prazer da compra, né, e como é que isso se relaciona com questões psicológicas. Então, no comportamento de consumo, Skinner propôs a teoria do reforço operante, que ações são mantidas ou fortalecidas pelas suas consequências, né, na parte aí de psicologia comportamental. Dentro disso tem um reforço intermitente, quando a recompensa é incerta ou variável. Isso é muito potente. Então, no consumo isso vai aparecer em lançamentos surpresas, edições limitadas, promoções relâmpagos ou na expectativa de que o próximo jogo pode ser melhor. Aí fica essa busca constante de novidade e acaba criando um ciclo. E olhando um pouco para a neurociência, que eu não sou um grande conhecedor, então trazendo aqui bem superficial, estudos como o do Wolfram Schutz e do Brian Knudsen mostram que a dopamina, né, o neurotransmissor associado à motivação, à expectativa de recompensa, é liberada antes da obtenção da recompensa. Então, muitas vezes o pico de prazer está na antecipação da compra e não necessariamente no consumo. Então, você ter estímulos ali como notificações de novidade, carrinho de compra, vídeo de unboxing, eles vão reforçando esse comportamento, ativando esse desejo e esses impulsos que acabam levando aí a uma relação de utilidade não tão real do objeto, mas a excitação que ele gera. Você percebe isso, Douglas? Às vezes você fica tão animado de comprar o jogo e aí quando você compra, isso passa e vem de novo? Ah, percebo, tenho sim. Inclusive, a principal fonte que eu tenho aí de informações hoje de jogos e lançamentos e o que tá bombando ali é grupo do WhatsApp, né? Acho que tem uns 6, 7 grupos diferentes aí que o pessoal bate papo e vai falando. E aí, nisso eu vou conhecendo jogos, né? Eu lembro que eu conheci o Innovation através de um grupo, eu falei disso recentemente. Também conheci
um chamado Wall Street, que ainda não adquiri, mas tá ali na lista. E assim, né, teve recentemente o King's Dead, que foi indicação sua, inclusive, né, fiquei toda expectativa, tem uma bela promoção aí, consegui comprar, esperando chegar. Quando chegou, a gente colocou na mesa, foi muito bacana, o jogo atendeu bastante a expectativa também. E agora tem o Arx, né, que o Paulo comprou, a gente tá esperando chegar também para testar, então tudo é expectativa, tudo é aquilo de ansiedade, esperar chegar, mas pelo menos assim, eu sinto uma pessoa que eu consigo controlar isso, né? Não é algo que passa do limite, mas gera, assim, uma expectativa, uma certa ansiedade quando você sabe que tem uma novidade chegando. Eu tenho um ciclo, acho meio viciante às vezes em novidade. Eu gosto muito de jogar novidade, aí vem aquele pico de adrenalina, depois passa e aí, lógico, eu gosto de repetir jogos também pra aprofundar, até pra eu gostar de jogos mais pesados, mas a sensação de jogar novidade pra mim, ela é muito forte, então eu vivo isso muito. Tiveram momentos na minha vida aí que, às vezes passando por algum momento um pouco mais difícil, ansiedade um pouco mais no pico, que eu ficava querendo vender e trocar jogo e pegar jogo novo, mesmo que era pra jogar uma partida e já passar pra frente, meio que ficava preenchendo mesmo, suprindo ali um espaço, né? Parecia que preenchia um pouquinho desse buraco ali que a gente tá internamente às vezes. E aí um termo que é muito falado também em vários podcasts, em vários conteúdos de board game como um todo, é o FOMO, e muita gente não sabe o que é. Então eu vou explicar rapidamente aqui o que é o FOMO. É o Fear of Missing Out, o medo de ficar de fora. Ele foi observado inicialmente por Dan Herman lá na década de 90, mas ele foi cunhado mesmo por Patrick McGuinness em 2004. Ele não é exatamente novo, mas ele ganhou muita força no ambiente digital, onde todo mundo posta as coisas, e aí as pessoas ficam olhando e ficam aquele receio, o fulano tem, eu não tenho, o fulano está, eu não estou, e isso é muito ligado à necessidade de pertencimento, comparação social, medo de exclusão, e é explorado propositalmente muitas vezes em ação de publicidade. A gente percebe isso bastante, né, em Kickstarter principalmente, os exclusivos, as coisas vão ficar aí ali por um tempo, depois você não consegue mais, então isso vem sendo cada vez mais presente. Você sofre de FOMO, Douglas? Cara, até esses dias não. Aí eu descobri que o Thunderwood Vendetta vai chegar no Brasil, né? Eu tô com aquele receio de chegar e ainda tempo de comprar. Eu vou comprar assim que aí sair na pré-venda pra garantir. Tô bem empolgado com esse jogo também. Mas é a primeira vez, desde que eu tô no board game, é a primeira vez que eu tenho um jogo, tem uma novidade que tá chegando, que eu tô com medo de não conseguir adquirir. Pré-venda é o ápice do FOMO também, né? Eu comprei a pré-venda do Age of Innovation recentemente e atrasou, e aí você fica, não. E tipo, assim, eu tenho um monte de jogo aqui, ele não faria tanta diferença ele tá aqui na minha estante ou não, mas dá uma ansiedade que ele chegasse, aí você fica incomodado, fica acompanhando, manda mensagem pra loja, e aí, alguma novidade. E assim, como eu falei, puramente uma coisa criada, né, de fora pra dentro e alimentada na minha cabeça, porque não tinha necessidade, eu tinha outros jogos pra jogar aqui, mas isso é bem forte mesmo. E para nossa última parte aqui mais teórica, a gente vai trazer um pouquinho da Susan Peirce, que é uma museóloga e antropóloga, então sai um pouquinho dessa questão da psicologia. Na obra dela, On Collecting, ela propõe que o colecionismo é uma prática profundamente cultural e simbólica. Mais do que acumular objetos, colecionar é um ato de construção de um significado. Isso, lógico, faz muito sentido dentro dessa linha da antropologia, da museologia, que você está resguardando ali a história, né, com a possibilidade de revivenciar esses pontos. Os itens reunidos vão se tornar uma forma ali de organizar o mundo, expressar a identidade, controlar a memória e estabelecer narrativa tanto pessoal quanto social. E aí, com base na abordagem dela, alguns autores posteriormente propuseram classificações meio estilo tipologia de colecionador. Não é ela que traz esse modelo fechado, mas as ideias dela fundamentaram essa divisão. E a gente pegou aqui então um pouquinho dessa ideia para trazer 6 tipos de colecionadores. Então você tem ali o colecionador estético, que vai valorizar mais o visual, a beleza do objeto. Então ele às vezes nem joga, mas ele acha a arte linda, a caixa linda, estar ali numa exposição. O funcional coleciona com a intenção de usar, então, sei lá, tenho vários fillers porque eu uso, né, jogo bastante no intervalo do almoço, então para ele realmente é o uso daquele objeto. O fetichista, que o que importa é a posse e não o uso. Tá, esse jogo aqui vale R$800, vale R$1.000. Já jogou? Não, nunca vou abrir, mas tá aqui. Para ele tem uma importância de objeto pelo objeto ali, por uma questão também de status. O narrativo, onde cada item vai contar uma história. Então, esse foi o primeiro jogo que eu joguei, comprei numa viagem e foi muito importante, muito especial. O completista, que precisa ter tudo de uma linha, de um autor. Então, eu tenho toda a coleção do Vital Lacerda, né? E até o print and play do protótipo do
do Lisboa, aquele que é um curador, um expositor, ele gosta de organizar, de exibir, quase como um museu mesmo, então ele realmente organiza as coisas e fica também uma questão mais de exposição. Então são alguns tipos ali de colecionadores pautados nessa estrutura ali de estudo da Susan Peirce, mas não cunhado exatamente por ela. Se identifica em algum aí, Douglas? Acho que eu me identifico mais no funcional. Eu tenho muito jogo leve, muito parizinho, jogo para apresentar pra galera. Então, tipo, por exemplo, o Dixit nunca vai embora da coleção, mesmo que a gente tenha jogado pouco. Peguei recentemente o Ticket Ride também, né? Que apesar de não gostar tanto, é bom para apresentar pra galera. Então, acho que mais nesse sentido. E eu tenho um pouquinho também do completista, mas com o azul, né? Porque eu tenho tudo que tá saindo. E tem um autor que eu gosto muito, que é o Eric Lang, eu tenho vontade de ter tudo dele, assim, mesmo que não tenha. Parece que todos os jogos que eu jogo dele são legais, tudo tem a ver com o que eu gosto. E aí acho que de autor é o que mais me agrada, assim. Bom, eu me identifico também com o funcional, né? Gosto de ter o jogo pra jogar, apesar da estante da vergonha, depois eu falo sobre isso. Um pouquinho completista também, mas acho que em partes pontuais da coleção, principalmente em relação a expansões, eu sou muito completista de expansão, mas o fetichista também. Então acho que eu me identifico em várias coisas. O fetichista não tanto nesse status de, você tem um jogo maravilhoso aqui, vai ficar parado, mas tem alguns jogos que eu meio que construo pra mim ali, nossa, eu quero esse jogo, e aí, assim, vira um negócio muito de obsessão, de querer ter mesmo, de pegar e tal, e às vezes demora pra eu conseguir jogar, então às vezes fica mais pelo fetiche da aquisição do jogo mesmo, então também misturo um pouquinho aí desses estilos, e já aproveitar e convidar quem tá ouvindo a gente a falar qual tipo que você se identifica aí, comenta com a gente se é mais estético, funcional, fetichista, narrativo, completista ou curador expositor. Então, que aí que você que me conhece bem, não sei se você esperava que ia falar o estético também, né? Esperava. Eu gosto bastante de... É que você gosta da beleza do jogo. Acho que sim, porque você quer moeda de metal, você quer pintura nas miniaturas, eu acho que também entra a parte estética, né? Mesmo que você não compre, às vezes, um jogo só pela beleza, mas você vai querer pimpar ele pra ele ficar bonito, né? Então, é justamente isso. Acho que eu compro e depois pimpo. E aí, não sei se enquadraria, mas acho que sim, também a gente tem a ver também. Então, eu sou mais estético funcional, por assim dizer, então. E aí agora a gente vai pro nosso bloco 2, então pra quem de repente não gosta tanto de teoria, acabou, tá gente? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Pra quem gosta, fica pro próximo episódio um pouquinho mais de teoria, mas agora a gente vai entrar aí pra falar de outra coisa. E nesse bloco agora a gente vai falar então do ciclo sem fim, né? O que acontece quando você entra nesse mundo aí do colecionismo, então como é que tudo isso que a gente falou da teoria se aplica ali na prática, essa alimentação desses pontos. Então comprar, aprender, tentar marcar, às vezes não jogar e repetir, né? Então isso é acúmulo, onde começa o problema. E aí, Douglas, o que você acha desse ciclo que às vezes as pessoas entram no hobby, que a gente vê o pessoal falando, compra, mas não joga, tenta marcar jogatina, mas não consegue porque às vezes comprou um jogo que não cabe no grupo, mas comprou só pelo comprar? Pô, cara, você falou... Eu ia começar da parte que você começou, mas você falou de um detalhe que é comprar um jogo que não cabe, mas dá vontade de ter. Eu tô com isso com aquele Duna, Guerra por Arrakis, né? Que até consegui conhecer, inclusive, consegui combinar uma jogatina com um amigo nosso do grupo, trouxe aqui em casa, a gente jogou, conheci, adorei o jogo. Dá vontade de ter, mas acho que ele ia ficar aqui no colecionismo mesmo, assim, não ia ver mesa com tanta frequência, então parece ser até besteira investir muito nele, né? Mas a questão, assim, da novidade, né, principalmente, que tem sempre aquela coisa de sexta-feira tem novidade, né, quando chega um jogo novo, e tem sempre aquela expectativa de esperar colocar na mesa, ver se vai dar tempo de jogar ou não. Tem aquela coisa quando o jogo bate muito forte, né, no grupo, tipo, a gente jogou recentemente Rebel Princess, então jogou, repetiu, e foi uma partida atrás da outra, porque agradou pra caramba. A gente tem toda vez, com a coleção, né, com o ato de colecionar, tem toda vez essa expectativa de receber o jogo, de ver vídeo, de ir atrás, de ver como é que funciona, enfim. Acho que esse ponto de onde começa o problema é muito individual. Eu sei que você tem esse negócio de que jogo parado te dá faniquito, né? Você passa pra frente mesmo que você goste do jogo. Você passou recentemente aí o Rock'n'Roll Manager, que é um jogo que todo mundo gosta no grupo, mas não vi a mesa, sei lá, 2 meses você passou. Eu tenho um jogo aqui que não viu mesa ainda em 1 ano, ou jogos que eu joguei uma vez e que não vê mesa, sei lá, acho que 2 anos já deve ter jogo que não vê mesa aqui, e que eu gosto, eu mantenho, então eu não vejo problema nisso, assim, lógico que eu tenho mais jogos que eu preciso, né, isso é fato, assim, a gente tem que ter essa consciência, e depois a gente vai falar um pouco sobre esse processo do colecionismo e como lidar com isso.
fosse pegar os jogos que eu preciso efetivamente, acho que eu precisaria limpar mais de, sei lá, 60%, 70% da minha coleção pra ver mesa efetivamente ali e repetir e aprofundar, e aí enjoa, passa pra frente, troca. Então, na teoria, se você olhar, começaria o problema. Mas, assim, tá prejudicando meu financeiro? Não, neste momento, assim. Né, se tivesse, precisaria lidar de uma forma diferente. Tá aqui parado, tá... Assim, eu não vejo que o problema efetivamente começa quando você tem jogos parados, mas é uma questão muito individual, você lida bem diferente, né, Douglas? Ah, sim, e aí a gente até falou disso em outro episódio, né, de BOs do hobby, que a pessoa tem que pensar, tipo, nesses pontos, né? Ela tem espaço para guardar, ela vai se endividar conforme vai comprando mais jogos, então tem que repensar um pouquinho. Tem grupo para jogar também, né? É muito importante pensar nessas coisas. Então, essa questão de grupo é complicado porque, assim, teve momentos que eu não tinha um grupo pra jogar e eu queria muito um jogo, eu ia lá e comprava e eu não tinha quem jogar. Mas, tipo, assim, aí vai dos outros pequenos prazeres que as pessoas têm dentro do hobby e se isso gera uma frustração pra ela ou não. Eu gosto de receber o jogo, eu gosto de abrir a caixa, eu gosto de pegar o componente, eu gosto de ler o manual. Aí, às vezes, eu passo, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, um mês que eu já li, eu leio de novo o manual, mesmo sem ter jogado. O jogo, pra mim, ele é uma experiência que é mais do que só o jogar. Ele é uma experiência tátil, ele é uma experiência de cheiro, é uma experiência de visão, ele é uma experiência de ter ali, de posse também, saudável ou não, mas é uma experiência de posse também. Então acho que tem outros lados que mesmo às vezes sem ter o grupo, eu tinha um jogo. Ainda bem que agora eu tenho um grupo pra jogar. Mas de qualquer forma, antes eu eventualmente não tinha e tinha o jogo aqui parado. Teve jogos que passaram na minha mão, assim, porque eu pegava, olhava, lia, né, ficava um tempo, não conseguia jogar, passava pra frente, pegava outro, e assim, o próprio ato de trocar jogos, de pegar jogos novos, pra mim ele é um prazer, né, um hobby dentro do hobby, então tem isso também. Eu não acho que exatamente começa o problema aí, a não ser que isso traga efetivamente sofrimento, né, pra pessoa que tá ali com o jogo parado. Então você falou, né, passei um... Aliás, eu falei, né, que você fez isso. Passou um jogo porque ele não via a mesa, eu acho que foi 2 meses, né, se eu não me engano, a gente jogou a última vez o Rock'n'Roll Manager lá no evento do Quintal, mas estava te gerando um incômodo, e você quer, sei lá, pegar dinheiro pra comprar outros jogos ou outras coisas, mas se for jogos que você entende que vai ver mais mesa, mas chega um tamanho da coleção que não tem como o jogo ver mesa constantemente. E aí tem essa questão que as pessoas falam, né? Coleção saudável. Eu acho isso muito relativo, né? Coleção saudável. Mas coleção saudável, se for nessa linha, você vai ter, sei lá, acho que 15 jogos, talvez, fossem o suficiente para você rodar eles com uma constância que efetivamente eles não fiquem parados, concorda? Não, concordo, e também tem que colocar um ponto, né? Ninguém joga tudo que tem, né? Então é difícil, às vezes você tá com um jogo... Eu me incomodo, mas entendo, você é o oposto, né? Não se incomoda, e a sua coleção, inclusive, tá maior que a minha também, né, atualmente. Atualmente, né, vai ficar, inclusive. Eu acho que eu meio que estipulei ali, tipo, 50 jogos, que é o que tem agora, acho que tá bom. E aí, quando um jogo tá parado há muito tempo, você falou do Rock'n'Roll Manager, mas teve o Western Legends também, né, um tempo atrás, que também gostava do jogo, mas me incomodava. Tipo, um jogo com um preço bom de mercado, tá parado, de repente negociar ele, passar pra frente, outra pessoa vai se divertir com ele, eu vou pegar o dinheiro e comprar outro jogo, que vai acabar, por ser novidade, a gente falou isso, né? Por ser novidade, acaba indo pra mesa mais vezes. Então tem esse ponto aí também pra mim. Aí você já puxou o que eu ia falar na próxima questão aqui. Quem joga tudo que tem, né? Quem não joga nada, assim, os extremos do hobby. A gente tá em muito grupo, acaba vendo muito bate-papo das pessoas falando, conhece gente em evento. Você vê alguém que consegue jogar efetivamente tudo que tem, assim, só as pessoas, sei lá, tiver, como eu falei, 5 a 15 jogos. Você já viu alguém que, não digo que não tem instante da vergonha, acho que muita gente compra e joga, mas que consegue dar constância na coleção? Do grupo que a gente tem, que eu me lembre, ninguém, assim, até porque a galera tem bastante jogo também, né? A maioria das pessoas com quem a gente tem convivido. E aí tem os exemplos aí das pessoas, tipo, comentei, né, do Na Guerra por Arrakis. Joguei o The Thing também com o pessoal lá em São Caetano, que o dono falou que já tava um tempo com o jogo parado. A gente estreou o The Witcher, né, de um amigo nosso também, acabou sendo a estreia com a gente, porque não dá tempo, ou não tem gente, ou em situações, né, para colocar tudo que tem da coleção na mesa é muito difícil. E aí a gente tem um grupo agora de 4 pessoas, todo mundo tem seus jogos, todo mundo quer jogar, a gente tá meio que tentando alinhar isso, né? Hoje é meu dia, então eu vou escolher os jogos que vai pra mesa, semana que vem é o dia do Jonathan, ele vai escolher os jogos.
funcionando mais ou menos, né? Às vezes acontece, às vezes não, mas jogar tudo que tem é muito difícil. Aí, como você disse, você tem esse ponto de colecionar para ter o jogo em casa, às vezes para olhar, você falou que gosta de abrir a caixa, né? Dar uma olhadinha no manual, olhar os componentes e tal. Como eu disse, para mim acho que não funciona muito bem. Tem a galera que igual coleciona livros, né, também, e não consegue ler tudo, ou tem aquele pessoal que coleciona action figure ou, né, Funko Pop, tipo, para deixar de decoração e tal. Esse tipo de coisa, acho que pra mim acaba não funcionando muito, não. E quem não joga nada? Já viu alguém que só compra jogo, mas não consegue efetivamente ir pra mesa? Bom, se a pessoa não joga nada, eu vou ficar insistindo com ela até. Ela não vai fazer amizade comigo. Você tem jogo e não vai jogar? Não, você vai jogar comigo sim, ué, eu quero conhecer. Então, eu não conheço, até hoje não me lembro de conhecer ninguém assim, não. Conhece alguém assim? Acho que não, como eu falei, eu tive meus momentos de não conseguir colocar alguns jogos na mesa e às vezes comprar, passar, mas eu tinha outros jogos que eu jogava. Acho que é difícil quem tá no hobby de board game e tem ele exclusivamente como objeto. Deve ter, né? Acho que tem gente pra tudo, mas eu não sei exatamente se é algo tão comum. Aliás, imagino que não seja algo tão comum, porque o jogo ele é um objeto muito prático, né? E acaba sendo até um senso de comunidade. Fora que você tem também modo solo, então às vezes a pessoa não consegue grupo pra jogar, ela vai procurar outros formatos, então acho um pouco mais difícil, mas às vezes, sei lá, a pessoa mudou de cidade, né? Não tem grupo, tá ali com aquele jogo ainda, tem algum carinho nesse sentido, então pode acontecer, mas acho que esse nível de extremo é um pouco. Aliás, os dois níveis de extremo acho que são bem difíceis. Quem joga tudo que tem e quem não joga. Acho que a pessoa que joga tudo que tem, às vezes ela tá ainda começando, mas normalmente, não sei, pode ser a bolha que a gente tá. Mas eu vejo que as pessoas realmente começam a entrar e vão comprando, e às vezes vão comprando jogos que elas não necessariamente vão conseguir jogar tão rapidamente, aí vai no evento, se empolga, vê um canal, se empolga. Não conheço pessoas que têm esse nível de coleção de não, só tenho exatamente a quantidade que eu vou jogar aqui, enjoei, passo pra frente, pego outro que eu vou jogar também. Não me recordo de alguém que tenha esse nível de comprometimento ali, de mesa versus colecionismo. Mas também deve ter, acho que. Então ele fala isso quando a gente não pega um jogo, nem joga e passa pra frente, né? Já aconteceu também. Eu já fiz isso, nossa, várias vezes. Tem alguns que eu me arrependo, mas tudo bem, faz parte. Depois eu pego de novo. Já vendi jogo pra pegar de novo também. É isso, né? E às vezes o hobby começa a parecer até um projeto meio inacabável, assim, né? Tem uma frustração, às vezes, de você acumular mais expectativa ali do que a experiência, porque você quer alguma coisa, aí você consegue ela, mas aí tem outro que você quer também, e aí fica aquele eterno alvo e nunca concluído. Você já sentiu isso? Ah, sim, cara, porque todo mês lança jogo, né? Editora fazendo evento de spoiler, DOF com novidades lá também pro pessoal conhecer e tal. Então, nunca acaba. Tem um amigo meu que gosta muito de Beatles. E ele, tipo, quer muito ter todos os álbuns, né, que foram lançados. E com um certo investimento, né, eventualmente ele vai conseguir, porque acabou, né? Tipo, a banda não existe mais. No nosso caso, não tem como, né? Parece que é realmente um projeto, se a pessoa quer vai entrando cada vez mais no hobby, ela vai tendo esse projeto inacabado mesmo de finalizar a coleção. Cara, porque eu pego aqui pra olhar minha coleção neste momento, né? 106 entre jogos e expansões, né? Como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta muito de expansão, então 57 jogos bases, 49 expansões. Cada episódio que eu gravo, isso vai mudando. Mas já mudou pra baixo, já mudou pra cima, né? São momentos. De qualquer forma, 106 no total. Aí eu olho minha lista de desejos, 143. Tipo, se eu dobrasse minha coleção, ainda ia faltar coisa da minha lista de desejos. Então é muito isso. E como eu falei, essa questão de expansão pra mim é muito. Nossa, eu sou muito completista de expansão. Eu quero muito ter tudo que tem e que é possível. E muitas vezes é difícil, né? Porque você não tem no Brasil, o acesso não é facilitado. Então, esse ponto pra mim ele gera uma certa frustração, um incômodo grande quando eu não consigo. Principalmente expansão. Tem jogos que eu gostaria e tal, mas acho que nenhum jogo me gera um negócio tão assim de puta, que esse jogo eu não tenho. Tem, acho que, sei lá, se eu pegar da lista de desejos, deve ter uns 5 que eu olho e falo, nossa, queria muito, muito, muito esse jogo e não tenho. Agora, expansão, nossa, a maioria que eu tenho na lista realmente me gera um negócio de, nossa, eu iria até o fim do mundo para conseguir essa expansão. Mas beleza, né? Vamos seguindo aqui um pouquinho.
Agora a gente vai entrar no nosso bloco 3, a gente vai falar de algumas situações causadas pelo colecionismo exacerbado. Então a gente falou da questão patológica, a gente não vai entrar nesse nível de detalhe, né? Não é a ideia aqui, não somos profissionais da saúde para poder ter esse tipo de tratativa, mas trazer alguns pontos conectados a isso dentro do hobby. Então começar falando um termo que a gente falou, que essas pessoas não conhecem, a gente até falou já em outros episódios, acho que a gente não chegou a explicar, que é a estante da vergonha. A estante da vergonha são aqueles jogos que você comprou e não jogou, né? Eles estão lá lacrados, ou sei lá, você abriu pra conferir o componente, ou mesmo, assim, não entra na estante da vergonha, mas quase que entra, que você jogou só uma vez e ele ficou meio encostado. Como é que tá a sua aí, Douglas? A minha atualmente só tem 3. Tem o Forte, que eu comentei em um outro episódio também. Tem o Ticket Ride, que foi a aquisição recente, tá lacrado ainda, inclusive. E tem o Terraform Mars Expedição Ares, que eu tive o jogo, né, e passei pra frente, e aí a Elaine gosta bastante, comprei do Arthur, inclusive, né, a cópia que eu tenho aqui já foi dele, e desde que eu comprei ainda não viu mesa. Jogos da minha coleção que não viram mesa de jeito nenhum ainda são esses 3, mas jogo que só viu mesa uma vez, ou que tá parado há um tempo, aí tem bastante já. Só 3 já mostra o tamanho do problema e da normalidade, né? Porque, tipo, só 3. Qual que é o mais antigo, assim, que tem aí há mais tempo que você não jogou? O mais antigo é o Forte, ele já tem mais de um ano que eu tenho ele aqui. E aí, nesse meio tempo, comprando o jogo. Parece que tem memes, né? Tem figurinhas, tem coisas que a gente segue nas redes sociais que mostra, tipo assim, o jogo parado ali, mofando no cantinho, e o jogo novo chegando todo feliz. Eba, vou ser jogado. E os outros jogos tirando no sarro dele, porque não sabe de nada, né? O meu, eu estou só com 7. É só na linha do só. O mais antigo é o Tindaya, que vocês me deram de presente de aniversário em janeiro do ano passado. E eu já li o manual 5 vezes pra pôr na mesa. Acabou não acontecendo e eu não consegui. E ele tem um modo solo, podia ter, mas sei lá, não joguei, não consegui. Então o Tindaya é o mais antigo, eu tô com 7. Mas eu não vou nem contar jogos que eu joguei só uma vez e que não viram mais mesa, porque acho que deve ter pelo menos mais uns 7. Que estão parados há bastante tempo, deve ter aí nessa faixa dos mais 7 jogos aí. Então tem bastante jogo que tá realmente nessa estante da vergonha. E tem jogos que eu queria jogar, sabe? Não são jogos que eu não tenho vontade. O Tindai eu tenho vontade. Aliás, todos os jogos que eu tenho na estante da vergonha eu tô com vontade de jogar, mas tem alguns que o Tindai eu vi, pô, interessante. Tem o Gugong Deluxe aqui que eu peguei acho que faz mais, já fez um ano também. Já fez um ano e não consegui jogar. Teve agora eu peguei o Vinhos recentemente, né? Isso aí foi até que recente, não consegui jogar, é o que você falou, né? A gente continua pegando o jogo mesmo com a estante da vergonha parada ali. O que eu devia fazer é jogar os jogos que eu tenho e depois pegar jogos novos, né? Mas não é exatamente esse o fluxo que a gente segue. Quando vira uma cobrança, assim, você já se sente cobrado, preciso jogar, isso aqui tá encostado, né? Meio que perde o prazer de jogar e vira uma obrigação, não só o prazer de jogar esse jogo, mas você tá jogando um jogo pensando, mas eu tenho esse outro que eu não joguei ainda? E dos que eu tenho hoje aqui, nenhum passa essa sensação, tipo, a coleção nesse momento tá até redondinha, assim, tudo que eu tenho eu gosto bastante, mesmo os que foram embora recentemente eu gostava, mas tinha esse incômodo de estar parado, mas eu lembrei do Oh My Goods e do Gizmos, e assim, eu não gosto, o Gizmos até gostava mais, né, só que enjoei dele, mas o Oh My Goods eu não gostei, tipo, a gente jogou até uma partida na sua casa também, assim, joguei depois recentemente com o Arthur, sabe, é ok, é um jogo que existe, né, usando o termo do Arthur aí. E eu jogava ele porque ele tava aqui, acho que eu queria jogar, entendeu? Acho que o único exemplo que eu tenho, que eu me lembrei pelo menos da coleção, nesse sentido de jogar porque eu tenho jogo e preciso jogar porque tem outros jogos e vou ficar jogando sempre os mesmos. Quero jogar tudo que eu tenho na coleção, né? Então eu já passo pra frente logo porque eu não tô jogando e é isso. Eu acho que essa dívida emocional com o hobby, assim, que eu tenho, às vezes é por um jogo que eu não sei se eu vou gostar e eu fico querendo jogar pra ver, puta, acho que eu vou... Será que eu vou passar pra frente? Mas aí eu já passei alguns jogos pra frente sem jogar e eu fiquei, não quero mais fazer isso. Isso é uma coisa que eu combinei comigo mesmo, assim, né, de não fazer mais, de pegar um jogo e passar ele sem jogar. Mesmo que ele fique parado aqui 1 ano, 2 anos, sei lá, eu vou jogar antes de passar ele pra frente, porque senão às vezes gera um negócio de, puta, podia ter gostado e tal, e aí isso gera um incômodo pra mim. Então tem esse processo de, eu queria conhecer o jogo pra ver se realmente ele vai ficar na coleção, pra testar se realmente ele vai ficar na coleção. Isso acho que é o que mais me incomoda em jogo parado, assim, quando eu não tenho
ao certo realmente se é um jogo que vai ver tanta mesa, ou que vai fazer sentido pra mim manter na coleção, que eu podia fazer essa troca por um jogo que vai fazer mais sentido, mas que eu quero testar antes. Esse é acho que o que mais me incomoda. Um jogo, como eu falei, um jogo que tá parado há mais tempo, um jogo que não vê tanta mesa, mas que eu gosto, eu não tenho problema de ter ele por aqui. Por exemplo, tem o Stroganov, né, um jogo que eu joguei uma vez só, gostei do jogo, joguei até com o Arthur também, ele curtiu, e aí não viu mais mesa. Pensei até um tempo, até anunciei ele pra troca, aí tive algumas ofertas, aí eu, assim, fiquei, puta, mas eu gostei do jogo. Vou deixar um pouquinho mais pra ver se ele vê um pouco mais de mesa, e não me incomoda, assim, ele tá meio parado aqui, mas é um jogo que eu gostei, então não tenho tanto esse ponto. Agora, o ver se vai dar certo realmente é uma coisa que me gera um pouquinho aí de desconforto. E aí, como assim, não só se você tem, né, mas como que você enxerga o lidar com esse sentimento acumulando ali junto com as caixas, né, de colecionismo, que você falou, né, o jogo pra você não pode ser um colecionismo de action figure, de Lego, de, sei lá, de pôster, de latinha. O jogo ele tem um propósito diferente, mas começou a incomodar, você já passa pra frente, você tem algum outro tipo de estratégia pra isso? Aí eu procuro equilibrar a coleção com, assim, uma quantidade de jogos para jogar na sexta, uma quantidade de jogos para apresentar, uma quantidade de jogos para jogar com a Elaine. Tá bacana essa quantidade assim? Aí, beleza. Se chegar um jogo novo e ver que ele vai suprir a necessidade, tipo, sei lá, o King's Dead, né, que chegou recentemente. Cara, ele chegou redondinho, acertou na coleção. Se chegar um outro jogo com essa mesma pegada de controle de área, tipo Brian Boru, tipo Hansa, né, que o Paulo ainda tem, se não me engano, ou tipo o Grande, aí eu vou começar a pensar, pô, tem muito jogo da coleção coletiva que é assim. Será que o que chegar é tão bom quanto? Que se não for, ele vai acabar indo embora. E para toda a coleção meio que tá funcionando assim. Recentemente eu peguei o Segue o Fluxo, né, que é um parizinho, e passei o Musa pra frente. E para mim funciona bem desse jeito. Aí tem jogo que, tipo assim, o Time Epic Dinossauros, por exemplo. A última vez que eu joguei ele foi em novembro do ano passado. Eu lembro que eu joguei em novembro porque eu tava de férias e tava na casa dos meus pais. E eu levei e joguei com a Elaine lá. E já tem quase um ano que o jogo não vê mesa, mas o jogo é bacana, tipo, é um bom jogo, né? Então dá pra ficar na coleção por mais tempo e também é baratinho, assim, tipo, se eu fosse vender pra comprar um outro jogo, acho que talvez não ia pegar um jogo que eu goste tanto pelo mesmo valor. Então acho que compensa ficar, entendeu? Diferente, tipo, do Western Legends, né? Ou do Gizmos, ou o Project L, que foi há pouco tempo também, que... Tá vendo? O Abstrato. Pô, tem Abstrato pra caramba. Project L tava junto aqui e falou, não, esse aqui vai embora. E acaba indo mesmo. Meio desapegado, assim. Eu não tenho esse apego, assim, tenho, né? Uma pessoa que coleciona naturalmente tem algum tipo de apego, mas troco muito jogo, né? Vendo, compro isso daí. Como eu falei, o hobby dentro do hobby pra mim também faz parte as negociações, mas o que eu venho procurando, como eu falei também até no episódio dos BOs do hobby, é o equilíbrio de estilo, né? Então, realmente, se eu entendo que tem meio suprido ali um estilo de jogo na coleção, eu dou uma segurada em pegar outros. Lógico que o limite de estilo para cada um é diferente. Eu tenho muitos jogos euros, porque são os jogos que eu mais gosto, e muitos deles têm as suas semelhanças, e para algumas pessoas eu falar, não tem para que ter, sei lá, 5, 6, sei lá quantos jogos eu tenho aqui de alocação de trabalhadores, mas pra mim ele faz sentido, né? Então eu tenho ali, por exemplo, o Viticulture, tenho o Banquete Odin, lógico, salve as proporções, tem, né, semelhanças, mas muito mais diferenças, mas de qualquer forma, falando de uma mecânica ali estruturada, tem o Keeper também, tem o Pursuit of Happiness e entre outros, né? Então tenho alguns jogos de alocação de trabalhador. Eu estava esses dias num grupo de WhatsApp, alguém falando ali sobre isso, o que você precisa de um jogo de jogos euros de alocação de trabalhadores são 3 na coleção no máximo. Bom, eu discordo completamente, a pessoa talvez não goste tanto de alocação ou realmente ela quer viver experiências muito diferentes, mas eu entendo que não, assim, que cada jogo tem as suas particularidades que traz outras coisas. Mas hoje, para eu pegar um jogo de alocação, por exemplo, ele tem que ter alguma coisa muito diferente. Realmente, se for uma coisa que é mais do mesmo, para mim não vai suprir. Ou mesmo jogos que não tem alocação necessariamente, mais euros. Eu joguei lá no DOF, como eu falei, né, naquele episódio pós-DOF, o Stupor Mundi. Gostei bastante do jogo, é um jogo bem legal, mas ele é aquele euro muito mais do mesmo que eu já vi em várias oportunidades e que eu não sinto necessidade de ter esse jogo. Pegaria talvez uma troca, alguma coisa nessa linha,
Agora, sair pra comprar, eu não compraria um jogo que traz experiências que eu já sinto que eu vivencio em outros jogos, ou talvez em 2, 3 jogos da minha coleção. Ele de repente ali consolidou isso, mas eu não pegaria ele por isso, entre outros jogos, né? Então acho que essa questão de você traçar ali que tipo de experiência que você tá querendo viver, então no controle de área. Tem alguns controles de áreas aqui também, né? A gente joga de sexta-feira, então tenho o grande, eu tenho o Hyperborea, eu tenho o Small World, tenho mais alguns aqui. Então, para entrar algum controle de área hoje, são raríssimas exceções. Eu quero o Tammany Hall, que é um jogo que eu tenho bastante interesse, por gostar bastante desse estilo, e ele casa, na verdade, até por exemplo, com o Shogun, que a gente tem aqui na coleção, né, que a gente pegou em conjunto, com o El Grande que eu tenho, com o Hansa que o Paulo tem, né, você falou o Brian Boru, o Tammany Hall, ele tem essa pegada muito semelhante de euro seco de controle de área, mas eu tenho vontade de ter ele, então ele é uma exceção ali dessa regra, mas venho buscando olhar para que tipo de experiência que eu acho que vai agregar ou não na coleção. Então um jogo de, assim, o Age of Innovation que eu peguei recentemente, antes o Terra Mística foi embora. Para pegar o Hit, por exemplo, que eu peguei recentemente aí numa troca, eu entendo que ele é algo que eu não tinha nenhum jogo de corrida, ele agrega uma experiência completamente diferente. Então realmente é para esse tipo de jogo que eu venho olhando, que vai trazer alguma coisa diferente, alguma coisa que vai fazer sentido ali para minha coleção. E assim, como eu falei, por mais que eu goste de abrir a caixa, de ler o manual, eu quero que o jogo vá para mesa, né? Eu não sou um tipo de colecionador que quer só ficar expondo o jogo ali, não. Eu quero realmente que ele tenha funcionalidade. E eu acho que a maioria das pessoas dentro do hobby pensam isso, né? Não são realmente colecionadores de action figure, de Lego, como a gente falou. Quer dizer, o Lego você monta ali, mas depois você deixa exposto. Não é esse tipo de coleção normalmente dentro do nosso hobby. A sua estratégia é meio parecida com a minha, a gente pensa igual nesse sentido, né? Tipo, certos estilos, bater uma quantidade, já tá bacana. O que você não tem, se eu não me engano, é um jogo de vaza, né? Não tenho, tô com 2 na lista. Tô com Cat in the Box e tô com Vazerneiros, eu gostei dos dois. E jogos menorzinhos, né? Jogos mais fillers, eu tenho poucos, pra não dizer quase nenhum, assim. Eu tenho jogos maiores mesmo, mas o Cat in the Box, o Vazerneiros, o Startups, que são jogos menores, assim, jogos mais... Não é vaza, né? O Startup. Jogos assim, eu não... Tá até faltando na minha coleção, mas preciso, de repente, otimizar umas troquinhas aqui pra pegar alguns jogos nesse estilo. Não vou comprar jogo por hora, mas talvez algumas trocas aí pra ter esse tipo de jogo também, que é legal, né? Você ter aquele jogo que preenche um espaço ali com um grupo, às vezes, que não é tanto do hobby. A gente já conversou um pouco sobre isso, eu não venho apresentando tanto hobby pra pessoas de fora, já fiz isso muito, muito, muito na minha vida, mas dei uma cansada desse ponto, e acho que é super importante pessoas como você que têm essa disposição e fazem isso, mas eu ando numa pegada mais do jogar pra mim e jogos um pouquinho mais complexos, mas de qualquer forma, esses joguinhos de vaza, eles preenchem um espaço, às vezes uma lacuna ali de espaço dentro da noite, é bacana, né? Eu ia falar justamente isso, abrir ou encerrar a jogatina, né? Tipo, um que funciona muito bem que você tem é o das bruxas lá, agora fugiu o nome. Broom Service. Broom Service, isso, pô, jogo gostoso pra caramba. E rapidinho, né? Então a gente consegue abrir e encerrar a jogatina com ele tranquilamente. Mas pega um Cat Day Box pra gente aí, então, pô, tá na minha lista também. Tá na lista. Se surgir uma troquinha, quem sabe, né? Vamos ver as oportunidades. Mas bom, vamos agora para o nosso próximo bloco aqui. A gente vai falar um pouco da questão, efetivamente, do consumismo, da compra, né? Comprar é parte do hobby, né? Uma parte saudável, não saudável, não sei, mas comprar é parte do hobby. E aí tem esse prazer de pesquisar, de fazer o wishlist, de assistir unboxing, tem pessoas que gostam, acompanhar lançamento, receber jogo novo, né? Cheirar caixa, como eu falei. Como é que é isso para você, Douglas? Cara, você resumiu bem, assim, acho que como é a experiência, eu imagino que seja se não para todo mundo, para grande parte do hobby, é justamente isso, né? É uma parte inerente, então você tem toda uma construção, né? Você vai ver vídeos, tomar conhecimento do jogo, aí você vai ver um vídeo, vai ver análise, vai pesquisar para entender se o jogo tá no seu estilo ou não, aí vai entender sobre preços, até de fato adquirir o jogo. E, tipo, todo esse processo é muito legal, assim, tipo, ver jogos, eu tô me pegando vendo muitas gameplays, ou muito vídeo do Romir, muito vídeo do Covil, para entender sobre jogos, para ou adicionar na lista ou comprar de fato, assim, né? E depois que compra, ainda vai rever o vídeo para quando for colocar na mesa, tá com as regras afiadas ali. Mas, cara, comprar é uma parte bacana e ao mesmo tempo, né? Meio assim, se você não se programar direitinho, pode ser um probleminha aí no hobby também. Assim, comprar, a gente falou um pouquinho no começo, né, das questões de neurociência,
podem induzir até o vício, né? Ficar suprindo aí ansiedade, toque. Então, tem o lado não saudável. E lógico que a gente provavelmente quem estiver ouvindo a gente, dificilmente vai ser uma pessoa que não compra jogos, porque a pessoa não vai parar pra ouvir um podcast que a gente faz de 1 hora e pouco falando sobre os assuntos de board games se ela não tiver algum tipo de interesse, né, focado aí realmente no hobby, nesse nível, né? Se ela for uma jogadora muito casual ali, só usuária. Mas tem os usuários do hobby, né? A gente direcionou muito a nossa fala aqui para aquilo que a gente vive. A gente vive nós, o nosso grupo, os eventos que a gente vai, são aquelas pessoas que estão bastante inseridas no hobby. Mas tem aquele jogador que nem sabe o que é ludopédia, que comprou um jogo e vai jogar aquele jogo, sei lá, 500 vezes com o mesmo grupo e todo mundo vai se divertir e não tô nem falando de banco imobiliário e afins, né? Tô falando às vezes a pessoa que achou um Dixit ali, achou um Exploded Kittens, achou um joguinho mais leve, festivo e achou, nossa, que é maravilhoso, muito divertido. Alguém apresentou pra ela, mas ela não é tão do hobby e vai jogar até esgotar mesmo, enjoou, talvez ela nem conheça outras possibilidades ou se conhece, tá bom, já joguei, né? Então, realmente esse ponto do prazer da compra, eu acho que ele entra muito dentro de um tipo de usuário, por assim dizer, que somos nós. Mas tem isso muito forte mesmo, né? O prazer de pesquisar, de você ver canais. E aí tem uma série de críticas, né, aos diversos canais, de fomentar isso, de só falar de novidade, não falar de jogo antigo. Assim, honestamente, não sei o que falar sobre isso, porque, assim, a gente às vezes, né, quer falar alguma coisa, aí parece que tá defendendo um lado, defendendo o outro. Eu duvido, assim, pode ser uma percepção muito inocente minha, que tem criador de conteúdo ali que fala bem de jogo no Brasil, assim, só por falar. Me parece uma acusação meio boba, assim, porque ninguém ganha muita grana fazendo conteúdo de board game no Brasil. É o nicho do nicho do nicho. Então, sei lá, né? Pode ser que sim, mas eu acho isso bastante improvável. Eu sei que tem um monte de crítica, alguns canais, a pessoa fala bem de tudo que é jogo, não sei o quê, mas, assim, pra quem... A gente não grava esse tipo de conteúdo, né, por hora, pelo menos. De repente a gente começa a gravar falando de um jogo ou outro que a gente gosta, fazendo uma análise, ou não gosta, sei lá. Mas pra quem grava esse tipo de conteúdo de, vou fazer um review, vou fazer um gameplay, você pegar um jogo que você não gosta e gastar tanto tempo, a gente gasta, sei lá, 2-3 horas aqui gravando pra editar um episódio ali de 1 hora. Aí a pessoa que faz vídeo, eu acho que é um pouquinho mais complicado ainda nesse sentido, principalmente que você faz gameplay, tem vários ângulos que você tem que pegar. A pessoa vai gastar muito tempo da vida dela pra depois, sabe, pegar um jogo que ela não gosta. Eu acho que normalmente se a pessoa não gosta, ela simplesmente não grava. Por isso que é mais comum você ver os jogos ali que opiniões positivas. Mas, sei lá, pode ser uma percepção errada na minha parte. Não tô defendendo nenhum lado, é só algo que eu realmente acredito aí. Tem isso, né? O hobby, ele é alimentado muito pelas novidades, muito pelo aquilo que é da semana, pelos eventos, pelo acompanhar lançamentos, e nem sempre eu acho que isso é necessariamente saudável, assim. Acho que tem muito jogo antigo, muito jogo... Dá pra montar uma coleção com muito jogo barato, dá pra você nem montar uma coleção, simplesmente você jogar em luderias. Eu acho que isso é, às vezes, um pouco fomentado no hobby. Não, cara, um pouquinho sobre o que você falou um pouquinho antes, eu lembrei de um casal de amigos que eu apresentei, né, jogos, apresentei o Dixit, e ele comprou, eu apresentei o azul também, aí eu apresentei o Vitrais de Sintra, ele comprou o primeiro azul, gostou, joga com a família. Mas assim, ele tem 5 jogos. Dá pra dizer que ele é do hobby? Tipo, que ele é um colecionador? Entendeu? Acho que nesse ponto de falar que a pessoa que compra e tem, tipo, 5 jogos na coleção e só joga aquilo e aí não vai ver vídeo, às vezes... Eu entendo, pode ser uma opinião leviana, né? Mas eu entendo que essa pessoa não é, tipo, do hobby de fato, né? Ela tem alguma coisinha pra tirar um lazer ali com a família. Você concorda ou não? Você acha que é diferente? Então, acho que ela não alimenta tanto esse ciclo do hobby. E isso não pra quem estiver ouvindo a gente, de repente, não é nenhum tipo de ofensa falar isso, pelo contrário, né? Tipo, assim, não pelo contrário, não é nem bom nem ruim. É uma característica. Assim, a pessoa jogar mais, jogar jogos pesados, jogar jogos leves, ou jogar mais, jogar menos, não faz ela mais ou menos jogadora. Ela está mais ou menos inserida no hobby. É algo que a gente já falou em outros episódios também, né? A pessoa que joga, às vezes, os gamers, né? Pessoa que joga jogo no celular não é gamer. Não, isso não é verdade, inclusive por pesquisas. As pessoas são consideradas gamers. A mesma coisa, a pessoa que tem ali o seu Dixit ou o seu banco imobiliário, ou o que for, e ela joga, ela é uma jogadora. Agora, ela não está inserida nesse ecossistema que a gente alimenta, estando aqui, fazendo um podcast, e acompanhando outros podcasts, acompanhando vídeos, acompanhando textos, e comprando, e indo em eventos, que é um ecossistema maior e alimentado por pessoas que são do hobby. Então, concordo que essa pessoa não é do hobby,
dele, mas ela obviamente é uma jogadora. Não sei se fez sentido aí. Não, sim, eu nem entrei no ponto de ser jogador ou não, né? É mais o sentido de ser hobbyista, né? De ser colecionador. Eu acho que é um ponto que ela não entrou, né? Ela foi até uma margem ali, né? Provou, falou, não, tá bacana isso aqui pra mim, não vou mergulhar de cabeça. E não entrou nessa loucura que a gente tá aqui hoje. Não, você estava falando com relação aos geradores de conteúdo, né? Eu, por exemplo, não me imagino tendo um canal para falar de euro, para esperar ganhar um jogo, ganhar algum tipo de monetização que é pouca, né, em comparação a outros canais. A gente foi recentemente ver a final de um jogo de campeonato de várzea aqui em São Bernardo do Campo. E, sei lá, tipo, a transmissão no YouTube, ao vivo, tinha muito mais gente assistindo do que tem gente assistindo uma live de um board game, por exemplo, né? De um jogo que às vezes é lançamento, todo mundo esperando. Então tem esse ponto aí, não sei se, como você falou, não sei se compensa tanto não, cara. Acho que é mais do divertir, né? Do se divertir ali, a pessoa tá gerando conteúdo. Assim como a gente tá gerando conteúdo aqui, é divertido, em alguns momentos é um pouquinho estressante, mas de modo geral, a maioria das vezes é muito divertido gravar e para vocês ali depois fazer a edição e ouvir o episódio pronto, cara, é bacana pra caramba. E acho que eu não faria isso por, sabe, por algo que daria prazer, né? Porque vamos ser, né? Se uma pessoa chega com um caminhão de dinheiro, olha, assim, vou te dar 5 minutos pra você falar bem de um jogo. Você vai, pô, dar uma considerada? Talvez, não sei. Acho que tem meus princípios também. Não sei se eu faria isso, porque eu penso que tem outra pessoa do outro lado que vai estar gastando dinheiro dela, talvez com uma porcaria. Então, não sei se eu faria isso. Mas talvez eu ficasse balançado. Agora, é tão pouco, assim, sabe? Tipo, que eu não sei se realmente... Não sei, né? Claro, cada pessoa tem o seu objetivo ali. Às vezes, pra ela, receber um jogo de graça já é o ápice ali pra poder tentar convencer uma pessoa de algo que ela não acredita. Eu não acho que eu conseguiria fazer isso. Talvez nem por muito, mas com certeza não por pouco. Então, não sei, né? Vai realmente de cada pessoa. Mas que o hobby, ele se alimenta das novidades, se alimenta de ficar realmente trazendo aquilo que é o hype, né? Que é o jogo do momento, aquilo que estará no evento. Sim, né? Até você pegar o jogo mais antigo, realmente você não tem um fluxo ali de tantas pessoas falando, o jogo às vezes não tem... Até porque você tem uma questão prática, né? Você não tem onde comprar às vezes, então a gente fala, às vezes, no nosso episódio de jogos que ou não tem no Brasil, ou são jogos antigos. Se a pessoa tiver interesse, às vezes ela não vai ter como ter acesso. A gente fala porque a gente tá aqui batendo um papo, conversando, falando de jogos que a gente gosta. Agora, vale a pena, de repente, eu pegar e fazer um review de um jogo... Um review não, um unboxing de um jogo que, tipo, não tem acesso pra ninguém aqui? Não sei, sabe, não sei se compensa muito esse tipo de conteúdo, a quem que ele ia atender. Então acho que a gente pensa também um pouquinho no propósito de quem vai ouvir a gente. E a novidade, ela vai girar mais ali. Lógico, tem jogos antigos maravilhosos e que dá pra falar e fazer, e tem canais dedicados a isso, né? Arqueojogos, por exemplo, um outro podcast bem legal, e eles falam, né, muito mais, praticamente apenas os jogos mais antigos, o foco deles é outro, mas de qualquer forma não é algo tão comum assim para aquela pessoa que acessa ali um vídeo de YouTube, que não vai talvez passar tanto tempo no podcast ouvindo ali falar sobre um jogo mais antigo, que realmente quer saber as novidades para ver o que ela vai comprar na semana que vem. Acho que são objetivos distintos e, de forma geral, o mainstream, né, a maioria ali, a maioria dos canais, eles vão surfar e viver nessa onda das novidades, e eu não acho isso errado, realmente. Eu não tô falando isso como uma crítica, eu acho que meio que faz parte. É que me parece um pouco estranho, assim, você ficar cobrando uma pessoa de fazer um canal pra ela falar o jogo que você quer que ela fale, né? Acho que a gente procura fazer conteúdos que a gente quer que as pessoas ouçam, obviamente. Mas quem vai encontrar a gente é quem, de alguma forma, compactua em parar, em ficar 1 hora e pouco ouvindo a gente falar groselha aqui, a gente comparar jogo com jogo. Se a pessoa quer procurar um jogo mais antigo, ela tem que procurar alguns reviews, talvez, do passado, né? Então, já foi feita a review desse conteúdo, não adianta você ficar cobrando, ô fulano que tá fazendo um vídeo de 2025, fala só de jogos de 1995. Eu não sei se isso faz sentido, porque seria pra uma parcela, talvez, muito específica e muito pequena. Então, acho que esse que é o ponto, né? A gente tá entrando em criação de conteúdo, eu nem sei por que a gente migrou né, esses bate-papos que a gente vai de Lé e termina com Cré. Mas, de qualquer forma, a gente aqui, quando a gente monta na sua pauta,
a gente pensa o que a gente gosta de gravar, o que a gente gostaria de levar para as pessoas. Eu acho que os outros canais vão fazer a mesma coisa. E, nesse caso, o mercado vai alimentando um pouco dessa novidade. Só acho que, realmente, a gente tem que olhar um pouco para essa questão do quanto é saudável o gasto, né? Acho que um pouco do que eu acho que é ruim é esse negócio de lista essencial, jogo que você tem que ter, você não pode deixar de ter isso. Eu não acho que existe nenhum jogo que a gente não pode deixar de ter, porque é supérfluo, no final das contas. Não existe obrigatoriedade de você ter nada, obrigatoriedade de você ter que ter jogado tal jogo. A gente brinca às vezes, né? Nossa, que falha de caráter, você não conhece Catan, você não jogou, sei lá, Terra Mística, como assim, que absurdo. Mas é uma brincadeira, lógico que ninguém tem que ter jogado nada, você tem que jogar aquilo que faz bem pra ela e que ela teve acesso, às vezes ela não teve acesso a jogar. Eu acho que esse é o ponto que alimenta um pouquinho de uma forma negativa. Às vezes parece que tem uma pressão pra pessoa conhecer alguma coisa, pra ela comprar alguma coisa, e aí lógico, faz parte do FOMO, da publicidade, do marketing, né, alimentar a questão da promoção imediata, do compra antes que acabe. Esse tipo de coisa eu acho um pouco mais negativa. Agora, fazer conteúdo daquilo que tá surfando na onda, eu acho que é o mais natural pra um canal que quer se manter. Eu concordo, é exatamente isso mesmo. Mas bom, só pra gente fechar esse bloco e ir pro nosso último, quando o ato de comprar vira um hobby por ele mesmo, Douglas? E aí, assim, eu mesmo falei, né, eu passei por momentos, sei lá, às vezes de mais ansiedade, onde eu gostava ali de trocar um jogo, de comprar, de sentir, de pegar novidade, isso preenchia ali algum tipo de espaço que me fazia bem. Nunca cheguei a comprometer minha vida financeira por isso, e isso é muito preocupante, né? Tem pessoas que têm realmente compulsão por compra, vício, e tem isso como de uma forma patológica, mas como é que você enxerga esse ponto do hobby ser a aquisição e não o restante? Eu entendo que se complementam, né? Eu acho que comprar, como a gente estava falando, né? Comprar faz parte do hobby. Então, você querer aumentar sua coleção e querer que ela atinja determinado público ou atinja determinado momento da sua vida, né? Acho que tá dentro do hobby, sim, também. É muito bacana, a gente tem um amigo que é o mesmo dono do The Thing, né? Que eu falei dele aqui também. Foi na casa dele recentemente, pô, o cara tem uma estante de, tipo, sem exagero, 3 metros de altura. Pô, tipo, a vida do rico é muito diferente. E ele não passa jogo pra frente, assim, ele só vai aumentando a coleção dele. Então, eu entendo que ele é, tipo, colecionador, né? Mas também joga bastante. Ele tá sempre postando foto de jogo ou vai nos eventos com a gente também. Então, acho que o comprar tá assim, cara, dentro do hobby e faz parte totalmente. Não tem como. Acho que não dá pra separar, né? Trouxe o exemplo do outro amigo que tem poucos jogos. Como a gente estava até concordando aqui, ele não é de fato um hobbyista. Acho que a pessoa, quando começa a aumentar a coleção dela. Não, assim, não quero dizer que a pessoa, para ser do hobby, tem que ter uma grande coleção. Não é isso. É só que quando a pessoa tem pouquinhos jogos e vai conhecendo mais o hobby, automaticamente ela vai acabar comprando uma coisa ou outra, né? Acho que faz parte demais isso. E a comunidade acaba alimentando isso também, né? Como eu disse, grupos no WhatsApp. Pô, eu lembro de ter visto Railways of the World, se não me engano. Não sei se você conhece o jogo, que é um jogo de trenzinho. Nossa, eu vi o cara postando a foto do jogo lindo. Entrou pra lista, né? Tipo, eu espero conseguir comprar em algum momento aí. Mas é parte do hobby, é isso aí também. Olha, o Railroads of the World eu não tô me recordando, acho que já vi alguma coisa sobre, mas eu tenho um aqui, inclusive, que tá na estante da vergonha, se quiser jogar, que é o Iberian Rails, que eu acho que é na mesma linha, viu? Eu acho que ele tá conectado ali, preciso colocar na mesa pra jogar. Ele também é um jogo de trenzinho ali, e depois eu vou dar uma pesquisada melhor, mas eu acho que eles têm conexão. Mas de qualquer forma, você falou da vida do rico é diferente, mas você também não tá tão distante não, Douglas, porque olha só, tempo de coleção. Você falou que a minha coleção é maior que a sua. Eu tô no hobby há tipo uns 15 anos. Você tá no hobby há 3, e você tem uma quantidade de jogos bem razoável. Então, essa questão também, às vezes, de quantidade versus tempo é a se considerar, né? Ah, mas eu tenho muito joguinho pequeno, né? Eu tenho Cariba, eu tenho Taco Gato, eu tenho, deixa eu olhar aqui, eu tenho Timeline. Justificando. É isso. Isso conta, pô. Tá certo, tá certo. Mas bom, vamos pro nosso último bloco. Bom, gente, então, assim como a gente fez lá no nosso BOs do Hobby, se você não ouviu, volta lá, alguns episódios, não me recordo quantos, ele foi acho que o 4º ou 5º, sei lá. Alguns potenciais aí para um caminho de um hobby mais leve, lá a gente deu algumas dicas também, talvez algumas coisas aqui fiquem repetitivas, mas a audiência rotativa faz parte, tem gente que talvez não ouviu lá e tá ouvindo aqui, então começar falando para aproveitar um pouquinho melhor o que você já tem, né? Então assim, a gente falou dessa questão do colecionismo, mas como aproveitar mais a sua própria coleção sem necessariamente ficar olhando aí para aquisições, Douglas? Até repetindo o que a gente falou no BOs do Hobby, eu tô aproveitando a coleção rodando ela, né? Então,
vendo, compro, troco, né? Tipo, eu conheci a Match Trade através de você também. E isso tá fazendo a minha coleção atender a minha necessidade atual, assim, de ver jogo na sexta, ver jogo com a Elaine e apresentar pra galera. Eu acho que além desse ponto, lógico, das trocas, né, a match trade que a gente fala às vezes em alguns episódios, que é um formato aí de troca matemática, a gente nunca explicou tão bem. Quando tiver a próxima match trade, de repente a gente conversa com o pessoal pra gravar um episódio e falar um pouquinho sobre a match trade, que eu sou apaixonado por ela, o Douglas fica tirando sarro, eu adoro a match trade, gente. Falou de match trade, eu fico encantado. Mas bom, acho que esse ponto de ter uma wishlist mais realista, né, que atenda ali alguns espaços que você tem na sua prateleira. Realista também seria talvez você ter jogos que você tem acesso fácil. Não é meu caso, não sei fazer uma wishlist realista, porque tem um monte de jogo que eu não tenho acesso, porque ele não tem aqui no Brasil, ou porque ele é muito caro, etc. Mas tudo bem, né? Nem tudo a gente consegue atender. Mas acho que tem um ponto também que é um pouco de uma redescoberta de alguns jogos, assim. Tem jogos que, como eu falei, faz, sei lá, 1 ano e meio que eu não jogo, 2 anos que eu não jogo, e aí pegar ele de novo, jogar meio como se fosse a primeira partida, tentar resgatar um pouquinho daquela sensação de novo, daquela sensação de novidade, talvez jogar com gente diferente. Então, assim, é como se fosse a primeira vez daquele jogo. Acho que pode ser uma possibilidade, porque afinal faz tanto tempo que quase é a primeira vez mesmo. E rotina de jogo, né? Acho que realmente você conseguir ter rotinas onde você consiga rodar sua coleção se isso te incomoda, se não, assim, acho que eu não acho que ninguém tem obrigatoriedade de rodar a coleção sempre, mas se te incomoda esse negócio de ter jogo parado na prateleira, jogo que não se joga há muito tempo, acho que é muito legal esse processo de você meio que quase anotar ali, planilhar, se for o caso, para quem controla melhor dessa forma. Esse jogo eu joguei, esse jogo aqui viu o mês há 2 meses, esse aqui faz 3, então vou jogar o que fez 3. Então vai tentando rodar realmente o jogo, se for um cômodo seu, né? Como eu falei, não acho que dá pra transformar em nenhum tipo de dívida ali com a sua coleção, você obrigatoriamente ter que jogar um jogo em detrimento do outro, né? Senão sai do hobby, né? Puta, eu tenho que jogar esse jogo aqui porque faz tempo que ele não vê mesa, que saco, eu queria jogar o outro. Você tem que jogar aquilo que te faz bem, mas se tá gerando algum tipo de incômodo nesse sentido, acho que pode ser uma opção também, você controlar ali o que tá vendo mesa e de repente tentar rodar com grupos diferentes também. Às vezes alguém se apaixona tanto por um jogo que você vai jogar mais com essa pessoa. Às vezes você até empresta, que é uma forma também, né, do jogo ver mesa que não seja com você. Lógico que se pessoas que têm cuidado, que você tem confiança, mas emprestar um jogo também, eu empresto jogos aqui às vezes. E, poxa vida, é legal saber que o jogo tá vendo mesa, né? Às vezes eu não tô conseguindo fazer ele ver mesa, mas ele tá vendo mesa na casa de alguém. Isso também é bem positivo. Eu sei que tem gente que tem, nossa, dificuldade pra caramba de emprestar, eu sei, né? É caro, tem gente que não cuida, mas normalmente quem tá no hobby cuida, né, Douglas? A gente costuma emprestar bastante, né? Sim, recentemente eu tive isso com o Hegemony, né? Que, pô, jogão, adoro o jogo, e ficou parado um tempo. E aí começou a ver mesa assim com bastante frequência. Tô super feliz com isso, inclusive. Teve com o Arthur, né? Vocês jogaram, não participei da mesa, mas teve uma jogatina com o Arthur. Aí a gente postou no grupo daqui do ABC, o pessoal animou. Aí alguém ficou muito interessado, chamei, veio aqui em casa, teve uma outra jogatina. Vai ter uma essa semana de novo com outras pessoas. Então tô bem feliz de estar conseguindo apresentar ele, assim. É um jogo que eu queria que fosse pra mesa mais vezes, entendo que é longo, né? E aí tem esse ponto da coleção também, entender que tem jogo que é mais longo, tem jogo que tem regras mais complexas, não dá pra apresentar pra todo mundo. Então é um pouco frustrante às vezes, né? Porque é um jogo que você quer que veja a mesa mais vezes, vai acabar não vendo porque falta tempo, as agendas não batem, ou a galera com quem você joga, às vezes o pessoal que tá mais iniciante, você já tá um pouquinho mais avançado. Então tem esses pontos aí. Tava falando de rodar a coleção e apresentar jogos e tudo mais, né? A gente jogou o Small World, né? Com um amigo aqui em casa. E aí ele comprou o Small World Warcraft. E estamos aguardando o convite aí para conhecer também, inclusive, porque parece ser bem bacana. E ele é uma pessoa que, tipo, veio aqui, ele tava meio desanimado com um hobby, assim, né? Tava com uma coleção legal, aí acabou comprando mais jogos depois disso. Tava desanimado que não tava jogando tanto, veio aqui, animou de novo, comprou mais jogos, foi em evento, a gente recentemente foi no aniversário de um outro amigo também, e jogamos mais coisas e tal. Então é muito legal ver as pessoas colocando seus jogos na mesa, né? Você vê que a pessoa fica animada com isso. Eu fico muito feliz quando meu jogo vai pra mesa também, porque a coleção, acho que, pra mim, pelo menos, é pra isso, né? Jogo é pra jogar, não tem Só jeito. voltar um pouquinho no empréstimo, você não pode esquecer pra quem emprestou, né, Douglas? E ficar depois louco atrás. É verdade, gente. Eu tava com o Santorini emprestado aí, mandei mensagem para umas 4, 5 pessoas diferentes, não lembrava com quem tava. E tava com o Paulo, achei. Fiquei feliz de ter achado, mas sabia que tava com alguém de confiança. Você comentou um ponto importante. Pessoas do hobby, de modo geral, né? A grande maioria
cuidam bem dos jogos, são bem zelosas. E assim, eu certeza que tinha emprestado para alguém que veio aqui em casa ou que eu fui na casa da pessoa. Então era alguém que estava mais próximo do meu ciclo também. Só não lembrava para quem que era. Mas passei por isso recentemente. Um outro ponto também, acho que essa questão de coleção coletiva, né? A gente fala isso bastante e de repente o pessoal, mas o que é essa coleção coletiva? Vocês compram jogos juntos? Também. A gente tinha o Clash of Culture, a gente vendeu, a gente tem o Shogun agora, né? Então eu, Paulo, Jonathan e o Douglas, a gente tem um jogo que é do grupo ali, né? Que a gente comprou em conjunto, todo mundo queria, um valor um pouquinho mais elevado, a gente comprou em conjunto. Mas não só isso, né? Quando a gente fala de coleção coletiva é meio que, bom, se o Douglas já tem um jogo X, eu não vou pegar esse mesmo jogo, eu posso pegar emprestado com ele, eu vou jogar com ele, não tem tanto sentido eu pegar um jogo que seja o mesmo ou até mesmo similar, assim, né? Então, por exemplo, eu tenho o Age of Innovation e o Bruno jogou e amou o Age of Innovation. Então, vou deixar a bronca aqui pro Bruno. Ele saiu da partida falando, nossa, eu quero comprar. Eu falei, Bruno, para, cara, me chama pra jogar que é mais fácil, não precisa comprar o jogo. Assim como não tem sentido o Bruno, de repente, agora conhecer o Age of Innovation, falar, então vou comprar o Terra Mística Big Box. Sei lá, assim, talvez tenha sentido, né? Aí, lógico, vai da coleção de cada um e tem gente que acha que os dois cabem na coleção. Eu acho que eles são muito parecidos. Eu não vejo sentido, por exemplo, em pessoas que jogam constantemente em conjunto, né? Como eu jogo com o Arthur, jogo com o Bruno, né? Você também, eu jogo com você, jogo com o Paulo, jogo com o Jonathan. Não tem pra que ter um jogo que seja tão semelhante assim, a não ser, sei lá, por uma questão muito específica, né? O Jonathan, por exemplo, ele tem o azul, você tem o azul também, porque ele gosta de apresentar pra grupos X e você pra outros e roda muito a mesa, mas salvo algumas exceções, eu não vejo que isso é muito necessário. Então essa construção mental ali de coleção coletiva, acho que ela também ajuda nesse sentido. Se um amigo seu que você joga constantemente já tem um jogo X, você não tem pra que comprar. Você vai lá, você vai jogar com ele, você vai jogar com ela, você vai realmente ter essa oportunidade ali, às vezes de pegar emprestado, se for o caso. Não acho que precisa todo mundo ter o mesmo jogo dentro daquele grupo. Concordo, ajuda até a economizar, né? Olhei pra prateleira aqui e vi o Distilled. Essa cópia tá aqui em casa, ainda não consegui jogar, inclusive. Mas é isso, tipo, que nem eu não sou tão do euro. Mas se eu quiser jogar um euro médio, euro mais pesado, tem você pra pegar. Você não é tão de apresentar, mas de repente vai no evento e vai ter a galera lá pra conhecer, de repente, uma oportunidade. Tem joguinho meu aqui pra levar. Então, acho que é isso. A coleção roda entre a gente também, né? Como você falou bem, na coleção coletiva. E ela também, o grupo meio que direciona um pouco, não sei se acontece com você, mas eu até comentei, acontece comigo aqui, de direcionar alguns jogos, assim, que eu não vou ter, porque eu sei que não vai casar muito na coleção. Até falei recentemente no nosso grupo do Salem, né, Cidades Sombrias, que é um joguinho ali de acusação, papel oculto, né, e tal, que eu gosto pra caramba de jogo assim, mas realmente não faria muito sentido estar na minha coleção agora, porque o grupo com quem eu mais jogo são vocês, né, de sexta-feira. E salvo isso, em outros grupos que a gente circula de vez em quando e vai jogar, as pessoas já têm jogos muito parecidos, muito nessa pegada. Então, acho que é um pouco frustrante, né, falar, pô, eu queria ter esse jogo. E aí entra o ponto, né, ó, do colecionismo, eu falando e me pego assim, né. Colecionador que às vezes abre mão de uma coisa que gostaria de ter, porque não faria muito sentido na própria coleção. Tem gente que eu entendo que já não liga muito pra isso, né, que eu quero ter esse jogo e pronto, vai estar na minha prateleira, vai me fazer feliz e também tá tudo certo, né? Acho que tem colecionador tem de vários tipos diferentes, né? Como a gente falou mais cedo. Fazer um ponto aqui que os dinossauros do hobby vão lembrar, que é o termo luquitar, e tem gente que às vezes não conhece, mas ainda às vezes você roda em grupos, em fóruns da Ludopédia, aí você vê esse termo, que é referente ao Luquita. O Luquita era um apresentador do Meepomenix, que era um maior canal de board game até um tempo aí, depois o Covid passou, e aí o Meepomenix acabou finalizando, era o canal do Jack Explicador, adorava, acompanhava muito, o Luquita explicava a regra, nossa, muito bem mesmo, e aí ele, não sei exatamente o que aconteceu, não foi obviamente entrar aqui nenhum mérito da vida da pessoa, ele saiu quase praticamente do hobby, vendeu quase tudo que ele tinha, isso meio que virou um termo, eu não sei se é um pouco ofensivo pra ele ou não, confesso que não sei nem se é muito legal a gente falar, mas é só porque as pessoas não ouvem o termo e não conhecem, então só pra explicar um pouquinho o que é esse termo do luquitar, né, que o pessoal fala que é meio que sair do hobby, então às vezes você vê o pessoal falando, vou vender toda a minha coleção, vou luquitar, virou meio que um termo que o pessoal utiliza, e aí assim, você acha que isso é libertador, Douglas, essa questão de às vezes reduzir a coleção, ou você se vê em algum momento vendendo tudo e saindo do hobby? Cara, vendendo tudo não, já aconteceu assim de eu estar meio frustrado assim, no momento pessoal, né, e falar, pô, cansei disso aqui, vou vender a maioria, ficar com o outro, aqueles que eu julgo serem inegociáveis, né, que eu não vendo e nem troco de jeito nenhum, tudo acredito que não. Quando eu reduzo a coleção, às vezes eu tenho uma sensação um pouco de
é um pouco libertador, assim. Porque é jogo que tava parado, jogo que, né, me incomoda, às vezes, como eu disse, e vai pra mesa de alguém vai ficar feliz com aquele jogo, às vezes eu passo 2, 3 jogos e vem um de volta. Então, assim, reduziu, mas ao mesmo tempo, pra mim, né, melhorou. Então, tem que ponderar um pouco isso. Tipo, o que é mais legal? Ter 100 jogos que você gosta de 20 ou ter só os 20 mesmo, né? Que você vai jogar mais vezes. Você gosta muito de Euro e todos os jogos que você tem fazem muito sentido na sua coleção, né? Nesse momento, todos os jogos que eu tenho estão fazendo sentido. Inclusive, tem 2 que eu tô passando, né, nos grupos para tentar negociar, que estão parados há mais tempo e meio que se perderam em comparação a outros jogos da mesma pegada, assim, que estão agradando mais. Quando eles forem embora, talvez vai vir um para competir aí, buscar espaço. É sempre isso, sempre uma briga por espaço aqui na minha coleção, né? Tipo, sempre quando vem um, ele tem que ser tão bom quanto o que já tinha, porque senão ele vai acabar indo embora também. Mas eu me sinto bem, assim, eu não fico mal não quando a coleção diminui, eu tenho uma sensação boa. Eu não me vejo saindo do hobby de forma alguma também. A gente até conversou esses dias quando a gente foi na churrascaria lá, né? Eu falei, bom, eu fiz um pacto aqui na pele, que eu tenho Meeples tatuado na pele. Se eu sair, vai ser um negócio muito esquisito, porque eu não vou conseguir explicar mais a tatuagem que eu tenho. Então eu acabei fazendo meio que um acordo até o fim da minha vida de que eu tenho que ficar no hobby, gostando ou não, a partir de agora. Mas eu gosto muito, né, de board game, eu não me vejo saindo efetivamente. Mas essa questão, às vezes, de reduzir coleção, aumentar a coleção, também não acho que é gostoso, às vezes, né? Quando você pega alguns jogos que passaram ali, não jogos que são ruins, mas jogos que de repente para você não fazem mais sentido naquele momento, e passa eles para frente, e de repente isso, né, pode trazer novidades ou não, pode ser com que os jogos que você já tem na coleção vejam mais mesa também. Então acho que esse refresh, assim, né, esse refrescar de coleção é muito benéfico, né? Como eu falei, eu adoro trocar jogo, adoro fazer essa rodada ali de vai 3 embora, vem mais 3, ou vai 5 e vem 2, e depois vem 2, vem 5 e vai 2, vai movimentando. Então, sei lá, X semanas, a última vez que eu falei em algum episódio também da minha coleção, acho que ela tava uns 10 jogos a menos, agora ela tá um pouquinho a mais, daqui a pouco ela tá menos de novo. Isso vai aumentando e diminuindo com uma frequência bem razoável mesmo. Eu não tenho muito apego, a não ser alguns jogos específicos, né? Tem jogos que eu realmente não vejo que vão sair da minha coleção nunca, assim, né? Eu penso, por exemplo, no Pursuit of Happiness Big Box, é o tipo de jogo que eu não me vejo me desfazendo mesmo que ele fique muito, muito tempo sem ver mesa. Eu acho que é o tipo de jogo que eu teria só pelo fetiche mesmo de ter ele na coleção. Mas tem vários outros que, mesmo que eu goste muito, talvez em algum momento eles vão embora. Mas esse ponto de sair da coleção, do hobby mesmo, eu não consigo enxergar. Talvez mudar em algum momento o perfil. Então hoje eu tô jogando muito jogo euro pesado, de repente dá uma canseira, amanhã volto a jogar muito party game, mas não consigo imaginar que eu saia efetivamente aí do hobby. E pra gente caminhar aqui pro fechamento, a gente falou muito, né, desse ponto de cobranças, né, até das questões psicológicas e tal. E às vezes, assim, o simplesmente aceitar, né, que você é um jogador e é um colecionador, ou é só um jogador, ou é só um colecionador, com essa leveza. Como é que você enxerga que isso é possível, Douglas? Essas cobranças que a gente faz, ou que a gente vê as pessoas fazendo, que maneiras aí de simplesmente entender que o hobby, ele é individual, cada pessoa vai vivenciar ele de uma forma, porque eu vejo muitas cobranças de grupo, né? As pessoas, tem que jogar, ou tem que parar de comprar, ou tem que comprar mais, e parece que fica uma pressão social pra pessoa fazer uma coisa que às vezes não faz bem pra ela. Cara, acho que você falou tudo quando você disse de pressão social, né? A gente vive isso não só no board game, né? De modo geral, assim, você vai para outras esferas, tipo futebol, o cara que acha que é mais torcedor que o outro, então espera que o outro tenha que ir pro estádio para acompanhar o time. Bom, em N situações, né? Acho que é legal uma pessoa estar bem consigo mesmo, né? Tipo, se não estiver bem, manter a terapia em dia, né? Procurar ajuda é importante, conversar, se sentir mais leve, porque se a pessoa às vezes não tá muito bem no hobby, ela pode não estar muito bem, como eu disse, né? Comigo mesmo aqui, teve um momento da minha vida que não tava tão legal e parece que na coleção também não tava legal, entendeu? Eu falei, pô, vou desfazer disso aqui, porque já não tô curtindo mais tanto. E aí, quando as coisas vão se ajeitando, né? Aí você começa a entender, a rever melhor essas questões. Acho que importante isso, ter um pouquinho de responsabilidade também, é importante a pessoa não entender o espaço que ela tem, entender o financeiro que ela tem. Tudo isso é muito importante para manter um hobby saudável. Uma coisa que a gente repete em
alguns episódios também, o jogo não é um produto essencial, o jogo não é comida, o jogo não é moradia, o jogo não é cobertura no frio. Então, lógico, por mais que a gente receba estímulos externos, internamente vira essa bagunça, a gente constrói um pouco dessa ilusão de necessidade, de não posso ficar sem isso, se eu perder esse jogo, eu não vou conseguir nunca mais ele. E ok, talvez você realmente não consiga, talvez você consiga, mas se você não conseguir vai ter um outro parecido, ou talvez ele seja, nossa, tão único, mas tão único e tão diferente assim, que você não vai ter essa experiência, mas você vai ter uma outra experiência que pode ser também tão legal ou mais. Então, essa questão de necessidade dentro do hobby, a forma que ela é criada, a forma como ela é construída, a gente aqui no Então Ganha, a gente procura ter uma relação aliás, promover, não vamos ter, né? Eu gostaria de ter, mas a gente procura promover uma relação saudável com o hobby. Então, para quem tá ouvindo a gente, tem coisas que a gente faz que eu não indico que as pessoas façam, inclusive. Então, realmente, acho que essa questão de comprar numa pré-venda, de entrar em Kickstarter, né? Tudo isso não é errado, não é certo, só tem que ser bem planejado, né? Tem que ser realmente estruturado tanto financeiramente como psicologicamente, às vezes, né? Esse negócio da ansiedade que você vai ficar, às vezes, esperando um jogo que pode demorar, falando de Kickstarter, 2, 3 anos, às vezes, aqueles negócios que atrasam. Então, acho que tudo isso tem que ser muito bem planejado e pensado para o que isso vai te gerar. Se vai te gerar satisfação, se vai te gerar algum tipo de dolo, algum tipo de dano. Porque se de alguma forma o hobby tá fazendo mal, realmente talvez seja o momento de dar uma paradinha ou de repensar e viver o hobby de uma outra forma. E aí, para nossa última pergunta, para a gente fechar o nosso encontro de hoje, a gente falou bastante da nossa coleção, né, dos propósitos aí que elas têm, mas essa função que você atribui à sua coleção, você entende que ela vai mudando com o tempo, Douglas? Muda um pouco sua relação com ela? Você falou de um momento que você não estava tão bem que você vendeu jogos, mas até o estilo da coleção, o formato, você acha que ela já teve outros propósitos? Você falou que hoje ela é uma coleção mais funcional, mas ela já não foi? Bom, então, eu acho que eu entendo que não, acho que ela não mudou, né? Quando eu entrei no hobby, que foi durante a pandemia, era para ter justamente um hobby com a minha esposa ali, que a gente estava em um momento de isolamento social e tal. Então foi bacana, conforme foi, né, flexibilizando, e aí a gente conseguiu sair de casa, e aí eu virei um catequizador, né? Fui espalhando a palavra ali para as pessoas. E depois, quando a gente se conheceu, né? E formou esse grupo, e foi bem rápido até pro tempo que eu tinha de hobby. Aí a coleção também virou esse propósito de ter jogos para jogatina de sexta, né? Então, o que a coleção foi crescendo de ser primeiro só com a minha esposa, depois para jogos leves para apresentar para a galera, e os jogos de sexta, hoje ela se mantém assim. Busco muitos jogos para jogar, né? Com a Elaine. Alguns jogos ainda mantenho na coleção para apresentar pra galera, e sempre tô procurando um jogo pra gente colocar na jogatina de sexta, ou que seja com outros grupos, mas que tenham o gosto parecido, né? Então é sempre bom manter a coleção nesse sentido. E aí, às vezes, deixo de ir atrás de um jogo ou outro, como eu disse, né? Porque não vai fazer muito sentido na coleção, e aí eu não tenho essa de, queria ter esse jogo só por ter mesmo. Acho que eu tento manter a coleção o mais funcional possível. Eu já tive, como falei, uma relação de coleção mais fetiche do que funcional. E tem uma situação muito pontual e que realmente eu indico que ninguém faça, que eu já fiz, que é... Não, ninguém faça não, né? É o prazer de cada pessoa, mas de qualquer forma, que é o ter a coleção pra completar mesmo e independente de jogar. Eu tive isso com o Small World. Eu tinha o Small World base, tinha várias expansões, aí eu peguei aquela expansão de mapa, eu peguei a expansão Tales and Legends, que é de cartinhas, e eu queria ter tudo do Small World, e eu não gostei do Tales and Legends, eu não gostei do mapa. E eu falei, vai ficar na coleção só porque eu quero ter tudo do Small World. Assim, pra mim isso realmente não foi saudável. Depois eu passei pra frente, mas teve um tempo que eu fiquei com o negócio só pra manter ali, pelo puro colecionismo. Eu não acho que isso é legal, assim, né? Pelo menos como eu falei, individualmente. Eu acho que, assim, você tem um jogo parado sem problema. Agora, você tem um jogo que você não gosta só porque você entende que ele atende a alguma coisa específica ali, aí pra mim acho que já beira o não saudável mesmo. Então, é algo que eu acho que não é legal e que vale repensar, né? Se alguém que tá ouvindo a gente, de repente tem um jogo que olha pra prateleira e fala, nossa, eu detesto esse jogo, mas ele tem uma função especial. Não sei que a função específica seja agradar alguém que joga com você, né? Aí são outros 500. Agora, só porque é pra completar, ou só porque é bonito, mas de alguma forma tá te gerando algum tipo de incômodo, talvez valha repensar aí este ponto. Mas é isso, nossa conversa realmente foi
de lá para cá, falou de conteúdo, falou de um monte de coisa, mas espero que tenha ajudado e agregado um pouquinho para quem tá ouvindo a gente, que ajude algumas reflexões, a pensar um pouco sobre a própria coleção. Como eu falei, a gente busca aqui oferecer, né, ideias para coleções saudáveis, ainda que a gente nem sempre faça isso. E aí, Douglas, qual é o seu tchau pra galera? Agradeço aí por quem tá ouvindo a gente, espero que tenha gostado. Reforçar aqui, né, o que a gente já disse anteriormente, ninguém é mais colecionador do que ninguém, tá, gente? Se você tem 10 jogos na sua coleção e tá feliz com ela, ótimo. Se você tem 100 também e tá feliz com ela, ótimo também. O importante é estar se divertindo. Reforço sempre isso, né? O hobby é para se divertir, beleza? Eu tô me divertindo muito, tanto gravando quanto jogando. Aí, boa. A gente queria agradecer. Qualquer coisa que vocês queiram trocar com a gente, corrigir, né? Como eu falei, de repente alguma informação que foi passada errada aí nas questões teóricas ou não, trocar uma ideia com a gente, questionar, pode conversar na Ludopédia, no Spotify, no Instagram, manda uma mensagem, a gente vai ficar feliz aí de conversar com vocês. Até a próxima, valeu!